Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora à resolução de questões sobre termometria, né? Especialmente aqui as escalas termométricas. Vamos lá. Questão da UNAERP São Paulo. Durante um passeio em outro país, um médico, percebendo que seu filho está quente, utiliza um termômetro na escala Fahrenheit para medir a temperatura. O termômetro, após o equilíbrio térmico, registra 98,6 graus Fahrenheit. O médico, então, aí tem as alternativas. Deve correr urgente para um hospital, não se preocupa. Vamos fazer o seguinte, a gente tem conhecimento, né, de temperatura para febre, né, a partir de 38, eu acho, 38,5 já está sendo comprometida aí através de uma febre, né? Então vamos lá. Vamos pegar essa temperatura aqui que foi dada, né? Uma temperatura em Fahrenheit equivalente a quanto? 98,6 e vamos converter ela para graus Celsius, né, que é a temperatura que a gente conhece, a que a gente está mais habituado aqui no Brasil. Vamos converter para graus Celsius e ver o que é que dá. Beleza? A relação é o seguinte, ó, temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9. Essa aqui é a relação clássica que a gente conhece. Então eu vou substituir aí, né? Onde tem, né, TF, ó, θF aqui, eu vou substituir na equação. Lembrando que a gente usa essa letra grega θ ao invés de T, porque em muitos problemas de termologia, né, principalmente aquela parte de calorimetria, existe questões que envolvem tempo, né? Por exemplo, você bota uma panela no fogo, né? E aí depois de tanto tempo ela vai aquecer. Então, se tem a variável tempo, que normalmente é representada pela letra T, se a gente colocar T para temperatura, pode ser que haja uma confusão. Então, para a gente já ir evitando isso, a gente já chama temperatura de θ. Perfeito? Então, ó, só substituindo aqui, ó, 98,6 menos 32, tudo isso dividido por 9. Perfeito? Então, ó, temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a 98 menos 32, 98,6 menos 32 vai dar 66,6, tudo isso dividido por 9, multiplicando aqui, né? Vou passar esse 5 aqui multiplicando por 66,6. Isso vai dar 333. Tudo isso dividido por 9 dá exatamente 37 graus Celsius. Então vamos olhar as alternativas, né? Letra A, deve correr urgente para o hospital mais próximo, porque o garoto está mal, falso, né? Não está com 49,3. 49,3 eu acho que já estava bem comprometido, não sei nem se chega a essa temperatura. Não se preocupa, ele está com 37 graus Celsius, manda o garoto brincar e mais tarde mede novamente a temperatura. A resposta aqui, letra B, né? Fica preocupado, ele está com 40 graus Celsius, está errado. Faz os cálculos e descobre que o garoto está com 32,8, né? Nós fizemos o cálculo aqui. E letra E, fica preocupado porque está com 39, então aqui também C, D e E são assertivas falsas. Questão VUNESP São Paulo. Frente fria chega a São Paulo. Previsão para sexta-feira, mínima de 11 graus Celsius e máxima de 16 graus Celsius. E no sábado, a mínima de 13 graus Celsius e a máxima de 20 graus Celsius. Com esses dados, pode-se concluir que a variação de temperatura na sexta-feira e a máxima obtida no sábado na escala Fahrenheit foram respectivas. Vamos lá. Com esses dados, pode-se concluir que a variação de temperatura na sexta-feira, a variação é isso aqui, ó. Variação, ou amplitude térmica, né? A variação, pessoal, de temperatura é delta θ, vai ser o quê? Ó? Temperatura final menos temperatura inicial do dia. Então aí eu tenho 16 menos 11, eu tenho uma variação de 5 graus Celsius. Só que ele quer a variação em Fahrenheit, não é isso? Então como é que a gente vai fazer? Se vocês lembrarem da relação da escala Celsius com a escala Fahrenheit, né, da relação da escala Celsius para a escala Fahrenheit, você vai ter aqui, ó, na escala Celsius, né, imagine dois termômetros aqui, o 0 grau Celsius, que é a temperatura de fusão aqui da água, né, do gelo para a água líquida,
0 grau corresponde ao quê? A 32 Fahrenheit e 100 graus Celsius, 100 graus Celsius correspondem a, que é o ponto de ebulição da água, correspondem a 212 graus Fahrenheit. Então o que é que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter que o intervalo, esse intervalo aqui, ó, de 100 partes, correspondem a uma variação aqui na escala Fahrenheit de 180, né? 100 menos 0 vai dar 100 e 212 menos 32 vai dar 180. Então como é que a gente vai proceder aqui? Ó? Variação na escala Celsius dividido por 100 está para uma variação na escala Fahrenheit dividido por 180. Tá certo? Você pode até simplificar aqui, né? Se eu dividir aqui por 20 de um lado, eu posso fazer a mesma coisa do outro. E aí eu vou ficar com o quê? Variação em graus Celsius dividido por 5. E aqui a variação em Fahrenheit dividido por 9. Certo? O que é que eu já tenho aqui? Ó? Que a variação em Celsius, né, é de 5 graus. Então eu vou substituir aqui. Ó. Então, ó, variação de 5 dividido por 5, delta θ F, que é a variação em Fahrenheit, corresponde a 5 dividido por 5 vai dar 1, 9 vezes 1 vai dar 9. Então, ó, delta TF corresponde a 9 graus Fahrenheit. Então, ó, se eu tenho uma variação de 5 graus nessa escala daqui, né, em termos numéricos aqui, ó, se eu vario, por exemplo, sei lá, de 50 graus para 55, eu vou ter uma variação equivalente aqui a 9, né, 9 unidades na escala Fahrenheit. Perfeito? Então a gente fez a variação na escala Celsius, correspondente aqui na escala Fahrenheit, e agora ele pergunta, a segunda parte da pergunta é, qual é a máxima do sábado? Né? A máxima do sábado é 20 graus Celsius. Então agora eu vou converter de graus Celsius, usando aquela fórmula que a gente já sabe, θ Celsius dividido por 5, θ Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Certo? Então, qual foi a temperatura? 20 graus Celsius. É só substituir aqui, ó. No lugar de Celsius, coloca 20. Perfeito? E aí, opera a conta normalmente. Ó. 20 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 4, não é isso? Esse 9 aqui que está dividindo, passa para lá como? Multiplicando. Então, ó. 9 vezes 4 vai ser igual a θF menos 32. θF menos 32 vai ser igual a quanto é? 4 vezes 9, 36. Passando 32 para lá, eu vou ficar com a temperatura em Fahrenheit igual a 68 graus Fahrenheit. Então, ó, a pergunta foi feita em duas partes, não é isso? Ele quer saber a variação aqui, que foi de 5 graus Celsius, o quanto isso corresponde em Fahrenheit, dá 9, e a temperatura da máxima do sábado, que no caso foi 20 graus Celsius, isso tudo corresponde a quanto? A 9,68, né? Olha aí, ó, 9 graus foi a variação e 68 foi a temperatura máxima do sábado. Perfeito? Resposta aí, letra B. Questãozinha bem simples aí da Unimap São Paulo, né? Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura na escala Celsius era metade do valor na escala Fahrenheit. Então, ó, eu vou chamar aqui, ó, de θ Celsius, se vocês me permitirem. θ Celsius eu vou chamar, θ Celsius é metade na Fahrenheit. Então, ó, θ Celsius e θ Fahrenheit. Se θ Celsius, ou seja, a medida em graus Celsius, o valor numérico foi metade da escala Fahrenheit, eu posso muito bem chamar, por exemplo, isso aqui de 2x e isso aqui de x. Eu poderia chamar θF de x e aqui x sobre 2, né? Mas aí para evitar uma fração, ainda a gente faz essa relação aqui que uma continua sendo o dobro da outra, né? Temperatura em Fahrenheit continua sendo numericamente igual ao dobro na escala Celsius. No entanto, a temperatura é a mesma, só o valor numérico que um é o dobro do outro. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9. Então, substituindo aí os valores, né?
θ Celsius é 5, é x, aliás. Θ Fahrenheit é o dobro, 2x. E aí eu vou resolver essa equaçãozinha aí do primeiro grau. Perfeito? Então, ó, meio pelos extremos, ó, 9. Passo esse 9 para lá multiplicando e passo esse 5 para cá. Ó. 9 vezes x vai ser 5 vezes 2, que dá 10x. E 5 vezes menos 32 dá 160. Perfeito? Passando esse camarada para cá, o 10x, eu vou ficar com menos x igual a menos 160. Então, o valor da temperatura aí que a gente procura é de 160 graus Fahrenheit. Perfeito? Opa, perdão, tem um erro aqui, ó. X é a nossa temperatura em graus Celsius, valor para x. 2x é a temperatura em Fahrenheit. E nós encontramos aqui o que? Nós encontramos a temperatura em Celsius, já que o x corresponde aqui, ó. Então, ó, 160 graus Celsius. Perfeito? Tá claro? Ó, se fosse a temperatura em Fahrenheit, seria 360. Vamos lá. Qual a resposta? Se você observar, não tem 360 Fahrenheit e a temperatura é 160 graus Celsius. Perfeito? Letra A é a resposta. Sérgio Granhill, recentemente foram desenvolvidos novos materiais cerâmicos que tornam supercondutores a temperaturas relativamente elevadas, da ordem de 92 Kelvin. Então, ó, temperatura aqui, ó, temperatura em Kelvin, a temperatura em Kelvin vale 92, certo? Lembrando que Kelvin a gente não fala graus, fala graus Celsius, fala graus Fahrenheit, mas não fala graus Kelvin. Ele quer saber o valor dessa temperatura em Celsius, então é muito simples. Ó. Temperatura em Kelvin, que é a chamada escala absoluta, né? É a temperatura em graus Celsius mais 273. Então aí a gente tem um valor de 92 Kelvin. E aí a gente vai resolver essa equação aqui, que não tem nada de dificuldade, não é isso? Temperatura em Celsius vai ser, ó, 273 passa negativo, então vai ser, ó, 92 menos 273, isso vai dar quanto? Menos 181 graus Celsius. Então, assim, uma questão, né, de graça aí para quem fez esse vestibular, uma questão antiga, mas é uma questão que relaciona temperatura em Kelvin com Celsius, tá certo? Temperatura da escala absoluta aqui, ó, relaçãozinha, θK vai ser igual a θC mais 273. Um abraço a todos.